Romanos capítulo 5. As doenças, de uma forma geral, têm angustiado muita gente, principalmente nos últimos dias que nós temos vivido aqui na Terra. E isso chama atenção porque, independente de ser crente ou não, a doença ela sempre mexe com o emocional das pessoas. Ela mexe. O crente também tem ansiedade e passa por ansiedade. Mesmo a Bíblia falando, não andeis ansiosos de coisa alguma, é algo que a gente luta, todo crente luta contra isso. Mas eu me lembro no seminário, e determinado professor, ele disse que o crente não fica ansioso não. E isso me trouxe um nó no juízo terrível, porque eu estava começando a caminhada cristã no seminário, estava lidando com alguns problemas, principalmente de doença na minha família, e aí comecei a descobrir nas Escrituras que, mesmo a palavra de Deus falando para a gente não andar ansiosos e dar essa ordem, nós estamos num processo de amadurecimento cristão. A Bíblia também diz que aquele que começou a obra em nós, ele não terminou ainda não, ele vai completar até o dia de Cristo. Então nós estamos num processo de aperfeiçoamento que Jesus começou, um versículo muito difundido no meio do povo de Deus, a respeito de que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E isso causa uma confusão, porque se ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, por que a gente ainda fica doente? Por que a gente ainda adoece? E por que o crente ou o não crente, o descrente, ele não consegue compreender como é que Deus ele trabalha em meio às doenças, às enfermidades, para amadurecer em nós um caráter que, mesmo sendo difícil, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai forjando isso em nós. Então, em Romanos, no capítulo 5, a gente precisa olhar a Bíblia como um todo. A palavra de Deus nos mostra que nós estamos num mundo caído e que as doenças são consequências do pecado original que foi herdado pela raça humana, principalmente pela desobediência de Adão e Eva. Eles desobedeceram. A Bíblia nos ensina isso. Só que a Bíblia é tão maravilhosa para nós, enquanto povo de Deus, que nos faz lembrar que mesmo em meio às doenças, que são inevitáveis, as doenças são inevitáveis, Deus não nos abandonou. Não nos abandonou. Mas a gente precisa entender, Romanos capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: portanto, assim como por um só homem, o que aconteceu? Como é que tem na sua Bíblia? Entrou o pecado no mundo. A Bíblia deixa claro, um só homem. Eu ouvi alguém dizer que isso aqui não se refere apenas a Adão, porque a palavra aqui designa a humanidade como um todo para minimizar o efeito do pecado. Olha, irmãos, a Bíblia ela é literal. Adão, o primeiro homem, ele pecou. Ele pecou. Ah, pastor, mas não foi a mulher que comeu lá do fruto? Lembre-se que quando a mulher come do fruto, nada acontece. E isso deve chamar a nossa atenção. Por que quando a mulher está lá no diálogo com a serpente, ela come do fruto, nada acontece? E quando Adão come, a Bíblia diz que os olhos de ambos se abrem, por quê? A ordem foi dada a Adão. Ele desobedece, ele come. A Bíblia fala até posteriormente que a mulher foi enganada, mas Adão desobedeceu. E aqui Paulo está dizendo, olha, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e continua, pelo pecado o que, irmãos? Veio a morte. Assim também a morte fez o quê? Passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. É por isso que a Bíblia ela é tão clara, quando ela revela esse determinado tipo de coisa, que nos mostra, e aí alguém diz assim, ó, poxa, mas eu não mereço isso. Eu busco a Deus, na minha família tem um doente, na minha família passa por isso. Deus levou por conta de uma enfermidade, um câncer, a gente tem orado e Deus não cura. Por que Deus faz isso? A gente não merece isso. Olha, irmãos, a gente herdou o pecado. Mesmo sendo salvos pelo sangue de Jesus, aguardando a promessa, nós estamos sujeitos a todo tipo de doença. A gente adoece, a gente fica enfermo, a gente morre. Enquanto Jesus não voltar, vai ser assim, tem que ser assim, porque todos pecaram. E isso foi passado para a humanidade. Então a gente precisa olhar para a palavra de Deus e entender que mesmo em meio a tudo isso, Deus não nos abandonou. É aqui que está a chave no processo de lidar com determinadas, aliás, com todas as doenças, vamos colocar assim. Eu falo todas porque algumas pessoas sabem lidar muito bem com a gripe, sabem lidar com determinadas enfermidades. Mas quando é aquela enfermidade que foge do nosso controle, muitas pessoas ficam ansiosas, ficam com medo,
pensam que Deus abandonou. É por isso que quando a gente olha para a palavra do Senhor, apesar de todas as doenças, a Bíblia nos oferece esperança na cura. E a cura, quando foge do alcance da medicina, Deus, se Ele quiser, Ele efetua a cura. Porque Ele é o médico dos médicos. É Ele quem dá a palavra final. E muitas passagens da palavra da Bíblia mostram como Ele restaura a saúde de quem quer que seja. Como Ele traz vida até aquele que já veio à morte, foi alcançado pela morte. Mas tem uma palavra em Jeremias, no capítulo 30, abra sua Bíblia. Jeremias, capítulo 30. Tem promessas do Senhor, mesmo em se tratando de Velho Testamento. A gente encontra nos profetas maiores, principalmente você ainda que não leu Jeremias, você é desafiado a ler Jeremias, Isaías. O livro de Isaías é tão maravilhoso, que é como se fosse a Bíblia dentro da Bíblia. O profeta Isaías, assim, traz relatos tremendos, mas fica o desafio. Mas Jeremias, capítulo 30, 17... Porque te restaurarei a saúde e te curarei as feridas, diz o Senhor. Aí a gente fica pensando, olha, mas eu tenho orado, tem pessoas enfermas na minha família, amigos, parentes, e parece que essa cura não chega. Mas aí eu olho para a palavra do Senhor e encontro lá que Deus garante, que Deus curaria feridas, que Deus traria saúde. É sempre no tempo dEle, para o propósito dEle. Nunca se esqueça, irmãos, tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. É o Senhor que é o centro. Recentemente eu falei aqui a respeito e disse, olha, muito cuidado com essa onda de coaches espirituais, pastores coaches, que está tirando a centralidade de Deus e colocando no homem. Você pode, você deve, você faz, você tem valor. Ou seja, tira de Deus, por Deus e para Deus e coloca no homem, pelo homem e para o homem. Isso é muito perigoso. Porque quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a se achar de uma forma tão perigosa, que aí quando a gente ora a Deus e Deus não responde, a gente diz assim, pera lá, então Deus que eu sirvo é um Deus fraco. É um Deus que não está dando certo. E aquele que é fraco de mente começa a buscar outros meios. E olha, irmãos, o que tem de gente buscando outros meios que não o Senhor, porque diz assim, ó, eu pedi ao Senhor, Ele levou um parente, levou um amigo, tirou meu emprego, cometeu de uma doença um familiar, e eu clamei a Deus e Ele não me ouviu. E aí fulano me falou que, olha, tem um meio aqui que eu posso ir, a pessoa já é fraca da mente, acaba abraçando tudo isso. Irmãos, muito cuidado, você pode ser bênção na vida dessas pessoas, mostrar que o pecado é uma consequência da atitude dos nossos pais, Adão e Eva, que nós herdamos isso, nascemos com isso, mas não podemos perder a esperança na cura, a esperança no milagre, porque Deus diz, te restaurarei a saúde, te curarei as feridas, assim diz o Senhor. E isso, sabe o que é que desperta em nós? Força em meio à adversidade. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, porque, irmãos, quando nós começamos a confiar em Deus, independente de campanhas, e aí se foca muito numa determinada doença, mas quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, a gente entende que todos os dias, todos os meses, nós somos acometidos por doenças, e que Deus pode restaurar a nossa saúde, e mesmo em tudo isso, Deus nos dá força na adversidade, fortalecendo a nossa fé. Quando a gente encontra na palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a gente não sabe ao certo qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo. A gente não sabe. Eu sei que talvez você pode ter lido em algum lugar algumas coisas, mas a Bíblia não fala qual foi esse espinho, isso é um fato. Mas fala que ele estava angustiado, estava causando um certo sofrimento, a ponto dele orar 3 vezes ao Senhor e Deus dizer não para ele. Deus não curou, Deus não tirou aquele espinho. Deus simplesmente disse para ele, olha, a minha graça te basta. E nós cantamos aqui, maravilhosa graça. Olha que coisa. Maravilhosa graça. E aí Deus diz para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Aí eu gosto dessa resposta de Paulo, que muitas pessoas até entendem, outras não, quando na nossa versão, na nossa cultura, traz lá a palavrinha, o tempo do verbo, né? Que ele diz assim, ó, então quando estou fraco, é que
sou forte. E isso, no primeiro momento, parece que não tem muita coisa a nos ensinar, mas tem uma profundidade absurda. Porque quando ele diz assim, ó, quando estou fraco, a palavra de Deus está dizendo que isso é momentâneo. Quando estou fraco, é momentâneo. Mas repare que algumas versões já trazem dessa forma. Então é que sou forte, é permanente. No momento da fraqueza, que nem sempre, no momento da adversidade, que nem sempre vai me acontecer, mas quando acontecer, porque é temporária, Deus garante, você será sempre forte, porque você entende que a graça de Deus é suficiente para você. E a gente começa a perceber que isso traz esperança para nós. Aí eu convido você a abrir sua Bíblia em João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11, versículos 25 e 26. Evangelho de João, capítulo 11, 25 e 26. A Bíblia nos ensina, lá em João, no capítulo 11, que quando se chega no último estágio, que é a morte, a gente não sabe que tipo de doença levou Lázaro à morte, mas sabe que o último estágio de uma doença grave é a morte. Jesus Cristo deixou claro o seguinte: eu sou a ressurreição, 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e o quê? E a vida. E a Bíblia diz, quem crê em mim, olha que maravilha, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí a gente fica pensando, e quem não conhece a Deus pensa, mas espera lá, o crente não morre, e a gente vê tanto crente morrer? Morre, mas entenda aqui, nessa parte final do versículo, que aqui fala de separação. E morte, no sentido original que foi escrito, morte significa separação. Jesus está dizendo que quem vive, e você que vive para Cristo está vivo, você que vive e crê em Jesus, você nunca morrerá, ou seja, nunca haverá essa separação de você e do seu Criador, do seu Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então a gente começa a olhar para a palavra do Senhor, independente do mês, das campanhas que são feitas, a gente sabe que todos nós estamos sujeitos à doença, todos nós, ninguém escapa, todo mundo pode adoecer. Mas o que não pode acontecer, e o crente deve se fortalecer, é olhar para a palavra do Senhor e entender que a gente encontra esperança nessa palavra, que a gente encontra refúgio em Deus, que a gente sabe que essa maravilhosa graça que a gente pronuncia, que a gente canta, ela está ao nosso alcance, porque Deus está perto, e perto de todos aqueles que o invocam, mas que invocam em sinceridade, aqueles que o buscam e buscam em espírito e em verdade. Pai santo e querido, obrigado, Senhor, por nos estimular, por nos encorajar, Senhor, em mais um momento onde muitas orações foram feitas e com certeza aquelas que não foram, o Senhor conhece os nossos corações, sabe o quanto precisamos do Senhor e às vezes, Senhor, nós pensamos e achamos por conta de tudo que acontece no mundo que o Senhor não está ouvindo, não está agindo, mas olha, Senhor, tem misericórdia de nós e nos faz lembrar que o Senhor está perto do seu povo, nos faz lembrar que o Senhor cuida do seu povo, nos pequenos detalhes, Senhor. A gente sabe que no dia a dia tem os corre do dia a dia, às vezes a gente não percebe nos detalhes como o Senhor é criterioso e cuidadoso. Então, Pai, só o fato de mais uma vez estarmos na Tua casa de oração, ouvindo a Tua palavra, sendo encorajados por Tua palavra, nós só temos que agradecer ao Senhor, porque o Senhor está perto de todos aqueles que o buscam, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós Te louvamos, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias, elas duram para sempre. Por isso nós oramos no Teu maravilhoso nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém.